Sabe que é algo muito interessante que acontece aqui no nosso país, né? Eu sou professor há um bom tempo já. E nos últimos anos, alguns anos já, há uma pressão forte de que as aulas elas têm que ser atrativas para o aluno. Porque senão o aluno não vai se interessar pela matéria, ele não vai se interessar pela aula. O professor deve criar e inventar estratégias para convencer o aluno a estudar, a se interessar pela matéria, pelo conteúdo. Alguns dizem até que o professor ele é aquele indivíduo que não deve impor o seu saber, mas ele deve construir o saber através dos saberes individuais dos alunos, ou seja, o saber, o conhecimento deve nascer do próprio aluno. Ora, vá cavar num deserto onde não há uma gota de água para ver se você consegue extrair água do deserto. Só consegue extrair água de algum local desértico se há pelo menos alguma água, alguma umidade já naquele local. E o mais engraçado é que a impressão que acaba havendo é que quem é responsável pelo adquirir a cultura, pelo adquirir o conhecimento do aluno é única e exclusivamente o professor. Ora, se o aluno não tem absolutamente nenhum interesse em obter o conhecimento, se ele não tem nenhum desejo, se na cabeça dele não faz nenhum sentido ele estar participando de qualquer tipo de estratégia educacional, se ele não consegue entender que aprender qualquer coisa que seja é algo que deve ser para o seu próprio benefício, ou seja, é algo que ele deve desejar porque é algo que vai acrescentar para ele, que pode modificá-lo, que pode transformá-lo, que pode fazer com que ele tenha uma nova visão de mundo, que ele possa fazer com que ele saia da estrutura onde ele está. Não há estratégia que faça o aluno querer estudar. Não estou dizendo que você não deva desenvolver a aula, que você não deva usar metodologias para proporcionar uma melhor forma de o aluno captar o ensino, que não deva fazer ele refletir sobre aquilo que está sendo ministrado, que não deva fazer com que ele também busque uma forma de construir o conhecimento a partir de uma informação inicial. Mas é um engano terrível achar que nós vamos mudar as estruturas educacionais, mudar a estrutura de ensino do país, e digo isso, o ensino médio, o ensino universitário, se o aluno ou se aquele que está lá não vê o período que ele está estudando nada mais como um meio para um fim. E o fim é o diploma, simples e exclusivamente. Não há o desejo do aluno pelo aprender, não há o desejo pelo saber, não há o desejo pelo conhecer, não há o desejo pela transformação, não há o entendimento de que a educação é importante. E não venham me dizer essas falácias todas que temos que valorizar o ensino, temos que valorizar a, a profissão do educador, do professor. Falácia. Isso não se faz com palavras, se faz com atos. Se você valoriza o professor, você valoriza ele pelos métodos práticos, verdadeiros de valorização. E você exige daquele profissional a sua capacitação. Você valoriza ele, e isso tem um sentido muito fácil de você entender. Primeiro,
os alunos têm respeito pelo professor, a instituição governamental ou pública reconhece o valor do professor e paga o salário que valoriza o professor, e as instituições e os alunos cobram a capacitação do profissional professor. Excluem aquele mau professor que não se capacita, que não estuda, que também vê a educação apenas como um meio para atingir um fim, que por não ter outra opção, fica naquela para ter o seu sustento e não tem nenhum compromisso a mais do que esse. Nós temos que parar com essas fantasias e voltar à realidade. Você tem políticos dizendo que professor, ora, professor faz por amor, ele não precisa, não deve se importar com o salário. Sendo que a profissão, entre aspas, de político é extremamente valorizada, muitíssimo mais do que o professor. Ora, vamos parar com tantas falácias, com viver fora da realidade, e vamos encarar a realidade e tomar ações práticas. Você acha que a educação deve ser valorizada? Você acha que o professor deve ser valorizado ou valorizada? Faça isso de forma prática. Demonstre isso de forma prática. Você entende que a educação é importante? Exija isso de forma prática do professor. Cobre a capacitação do professor. Contínua. Demita aquele mau profissional. Demita o professor que não tem o desejo de se aprimorar, que não está realizando curso, que não se dedica a realizar, a estar em palestras, em produzir, em publicar. É muito fácil você colocar os pingos nos is. A verdade é que nós não queremos. Nós queremos dizer que o professor deve se dedicar e é algo que deve ser feito do coração, porque nós não queremos, de fato, valorizar aquilo que deve ser valorizado e cobrar aquilo que deve ser cobrado. Vamos falar as coisas como tem que ser. Não adianta mudar toda a estrutura do ensino se você não muda os elementos principais do ensino, que é o aluno e o professor. Se você não muda a conscientização de cada ponto disso. Então, antes de publicar qualquer coisa falando sobre educação, falando sobre a importância da educação, falando da valorização do profissional, haja de forma a fazer isso, demonstrando na realidade isso. Valorize o profissional, cobre o profissional. O que falta no nosso país é meritocracia. Meritocracia. Aquele sujeito que está lá, ele tem que estar porque se dedica a permanecer onde está. Entende que sim, há um chamado para a educação. Tem que haver um desejo para isso. Mas tem que haver uma capacitação, uma cobrança e um reconhecimento prático disso.